Olá, bom dia. Começamos agora mais o Secov SP Debate. Hoje nós vamos falar da atual conjuntura política e econômica do país, as projeções para o próximo ano. Temos aqui como convidado Cássio Cunha Lima, ex-senador, e também Caio Portugal, que é vice-presidente do Secov SP. Senador Cássio, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Caio. Bom dia, internautas que nos acompanham pelo Facebook. Prazer poder estar com vocês nesta manhã. Caio, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, senador Cássio. Muito bom estar com vocês. Muito bom a gente compartilhar essa manhã com umas discussões bastante interessantes aí. E vamos falar sobre a atual conjuntura política, senador. Eu queria saber como que o senhor vê o encaminhamento das grandes pautas econômicas. Nós percebemos uma intenção de reduzir o tamanho do Estado, né? O atual governo tem trabalhado muito nesse sentido, a equipe econômica em particular. Devemos ter nesta semana o anúncio de medidas na área administrativa, questão de funcionalismo, vinculação orçamentária. Então, são temas que mexem muito com os estados também, estados e municípios. O senhor acha que esse é o caminho? Eu acho que é o caminho. O Estado brasileiro precisa, de forma inegável, de uma ampla reforma. Historicamente, nós convivemos com um Estado perdulário, superinchado, corrupto e ineficiente. Então, qualquer mudança que venha para diminuir esse tamanho gigantesco do Estado brasileiro, para que a sociedade possa ter serviços públicos de melhor qualidade, nas áreas essenciais, o Estado cuidando daquilo que é essencial para a população, aquilo que nós sabemos, educação, saúde, segurança pública, os temas de infraestrutura em parceria com o segmento privado. E esse novo momento da política brasileira é curioso porque o Congresso Nacional passa a ter um papel de maior relevância com, digamos, o fim do presidencialismo de coalizão. O próprio presidente Bolsonaro faz questão de não ter uma bancada de sustentação sólida no Congresso. Isso gera dúvidas, gera preocupação em relação ao andamento da pauta, mas o que o Congresso tem demonstrado, tanto Câmara como Senado, é uma extrema responsabilidade no andamento dessa pauta. Vide o caso mais recente da reforma da Previdência. O governo não teve um envolvimento tão presente no Congresso, mas das duas casas legislativas souberam fazer caminhar essa pauta. Está previsto para amanhã o encaminhamento de novas propostas, sobretudo na reforma administrativa, no gatilho da regra de ouro, ou seja, dos gastos do orçamento, e eu acredito que o governo terá uma participação mais ativa por ser a iniciativa da proposta e possamos avançar nessas pautas de reformas, de redução do tamanho do Estado, para que nós tenhamos menos governo e mais sociedade, mais governo naquilo que é essencial e maior eficiência para que nós possamos fazer com que o país deslanche. Ainda em relação à reforma da Previdência, tem a proposta da PEC paralela, que tenta exatamente incluir estados e municípios nas novas regras, o que seria importante, porque mesmo quando se pega a reforma administrativa, a reforma tributária, que também é outro tema relevante, há uma preocupação com relação à situação fiscal de estados e municípios, o quanto que se poderá negociar, exatamente porque os vários entes federativos estão com dificuldade financeira e aí tem uma outra briga, além da diminuição do tamanho do Estado, é ver como é que vai ficar a participação no bolo, né? Eu particularmente não acredito que a PEC paralela avance. Não acho que a Câmara vá votar, o que não é nenhum tipo de impedimento que os estados façam suas próprias reformas. Sim, já tem alguns estados já fizeram, inclusive. Alguns até anunciaram. Alguns estados já fizeram as suas reformas, porque não depende, né, do governo federal, do Congresso Nacional, para que isso ocorra. De certa forma, é uma proteção política que se gera aos governadores para dizer aos servidores estaduais, nós estamos fazendo a reforma porque houve uma imposição nesse sentido. Mas o que acontece é que, politicamente, muitos estados, com suas bancadas, sobretudo no Nordeste, eles não querem, né, contribuir com votos no Congresso e querem ter a oportunidade desse comando de cima para baixo. A Câmara não vai dar esse comando, vai respeitar a estrutura federativa do Brasil. Cada estado tem autonomia, pode, através das suas assembleias, realizar suas reformas. Portanto, objetivamente, particularmente, não acredito que a Câmara irá votar a
chamada pauta, a PEC paralela, que permitiria os estados realizarem suas reformas previdenciárias, sabendo que as assembleias têm poderes para tanto. Caio, tem uma grande expectativa de todos os setores, né, ramos de atividade, em torno dessa agenda do governo, né? Não tenha dúvida. Eu acho que assim, todos nós nos preocupamos com esse tamanho de Estado, né? Recentemente, o senhor deve ter visto, saiu uma pesquisa, até saiu num editorial do Estado do sábado, falando desde a Constituição de 88, a quantidade dos municípios novos que foram criados e quantos que dependem praticamente da transferência de recursos da União, e o quanto desse recurso tem sido aplicado só para a manutenção da máquina. Quer dizer, quando a Constituinte pensou lá em 88 a possibilidade de ampliar a criação dos municípios, foi muito mais no sentido do serviço público estar mais próximo do cidadão. Quando na prática o que aconteceu não foi isso, foi um sistema autofágico de criar uma maior estrutura, e essa estrutura consumiu o recurso e o recurso não se traduzia em investimento, né? Então acho que esse momento de rediscussão do tamanho do Estado, buscando maior eficiência, maior eficácia da aplicação do recurso, é uma condição sem a qual eu acho que a gente não vai conseguir retomar um melhor ciclo de investimento e de crescimento e de geração de riqueza, né? O senhor, como um observador, não só observador, o senhor foi gestor público, tanto numa cidade que é bastante grande, Campina Grande, que deve ter tido seus desafios, né, no desenvolvimento e crescimento dela, e no próprio estado da Paraíba, quer dizer, enquanto governador, né? Acredito que o senhor viu isso de perto, né? A preocupação de possibilitar ter uma gestão mais eficiente para que tivesse mais recursos para fazer os investimentos necessários ao desenvolvimento da infraestrutura desses locais, né? Eu venho, Caio, acompanhando essa realidade desde a Constituinte, porque eu fui constituinte. Eu fui deputado constituinte, fui o mais jovem constituinte do Brasil. Eu tinha aquela altura 23 anos, depois fui prefeito de Campina Grande, em 3 mandatos, em momentos distintos, governador do estado em 2 oportunidades, exerci um outro mandato de deputado federal e, mais recentemente, o mandato no Senado. Então, me convenci, né, absolutamente convencido, que o problema do Brasil está no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o que traz as grandes dificuldades para que o país deslanche, se desenvolva, porque, infelizmente, foi o que eu disse no início dessa nossa conversa. É um Estado inchado, perdulário, que gasta mal, que está tomado de privilégios, com fragilidades no campo da corrupção gigantescos, basta ver os episódios mais recentes de Lava Jato, de Mensalão, etc., e o que é preciso, de fato, é uma reforma ampla, né, no combate aos privilégios, né, no avanço efetivo na educação. Nós não vamos transformar esse país sem educação que transforme, que mude realidades, e a melhoria dos serviços básicos que são ofertados para a população. E tudo isso permeia, sim, essa reforma do Estado. Nós temos uma característica no Brasil, que é a força das corporações. As corporações são muito poderosas, elas se apropriam, né, do Estado com um discurso falso de que aquilo é público e não é público coisa alguma, né? O exemplo mais recente é o da Petrobras. A Petrobras se apresenta como uma empresa pública, como fosse um patrimônio do povo brasileiro, e o que se viu com a Lava Jato é que ali foi um aparelhamento completo de um projeto de poder, onde de público não existia absolutamente nada, corporações que se apropriaram daquele espaço para fazer todos aqueles desmandos de roubalheira de bilhões e bilhões de reais sobre o falso discurso de que estamos defendendo os interesses públicos. Não é bem assim. Quando você olha com um pouco mais de cuidado, o que está se protegendo são interesses corporativos, que nada tem a ver com o interesse do povo brasileiro. Agora, então, enfrentar isso é um ponto importante nessa trajetória histórica do Brasil. Agora, para os estados e municípios, não é mais difícil, exatamente por essa pressão contrária, levar adiante as próprias reformas da Previdência e também a reforma administrativa depois, porque tem uma pressão muito mais próxima, não tem? Pela sua experiência, né? Próxima, mas eu, quando fui governador, por exemplo, eu extingui mais de 9 mil cargos da estrutura de cargos comissionados do governo da Paraíba. Eu fiz um ajuste fiscal no Estado notável. Quando eu assumi o governo, para cada R$1 que nós arrecadávamos
nós devíamos R$ 1,30. Quando eu concluí o governo, para cada real que nós arrecadávamos, nós devíamos 63 centavos. De uma dívida que comprometia, no início do meu mandato, 15% das receitas líquidas do Estado, e esse 15% representava mais do que a soma dos repasses para Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia. Quando deixei o governo, esse comprometimento estava em 6%. Levamos ensino médio para todas as cidades da Paraíba, era algo impressionante. A Paraíba tem 223 municípios. Foram criados, nessa onda de criação de municípios, foram criados 51 novas cidades pelos idos de 1993, 94. Algumas dessas cidades com ótimo exemplo de gestão, outras nem tanto. Mas o fato é que nós tínhamos 51 cidades na Paraíba sem uma única escola de ensino médio. Veja que nós estamos falando de século XXI, né? Que não tinha ensino médio. Então fizemos um ajuste fiscal importante, relevante, e sem deixar de fazer investimentos nas áreas essenciais. Então, cabe a cada prefeito, a cada governador, ter as suas responsabilidades. Agora, quando você fala de uma parcela importante do território nacional norte e nordeste, se você for olhar a realidade fiscal de 95%, 93% dessas prefeituras, elas não têm receitas próprias para se manter. Eu vou falar do meu estado, a Paraíba, que conheço profundamente. Apenas a capital, João Pessoa, Cabedelo, que é a cidade próxima à própria João Pessoa, e Campina Grande, que tem recursos próprios para tocar o seu dia a dia. O restante, todo depende de transferências de recursos. Agora, no ambiente... E com detalhes, só uma informação, Denise, que eu encerro bem rápido, o que é impressionante. O que o INSS paga para os aposentados em 93% das cidades do Nordeste é mais do que a prefeitura arrecada de impostos. E nessas condições, como é que se daria, por exemplo, Pacto Federativo, que é uma das defesas da equipe econômica atual? O ministro Paulo Guedes tem falado, né, em algo que eu não tenho dúvida se será possível efetivar, que é por fim a todos os fundos. O Brasil tem mais de 100 e tantos fundos, e repassar esses recursos para os estados. Quando se fala em pacto federativo, lê-se como um melhor sistema de distribuição das receitas tributárias do país. Mas também responsabilidades. Com responsabilidades. Porque o que aconteceu com a Constituição de 88? Nós criamos as contribuições e o governo federal usou o sistema de contribuição para não compartilhar impostos, porque a contribuição não é dividida. Então, criou-se uma série de contribuições que não são partilhadas com estados e municípios. Os estados e municípios têm, sim, muitas responsabilidades e trabalham com déficit em áreas fundamentais, como saúde, por exemplo. A conta não fecha na saúde nos estados do Brasil. A conta também não fecha na educação, porque foi criado, em boa hora, não tenho nenhuma crítica ao Fundeb, por exemplo. O Fundeb é um bom instrumento, mas o que a União coloca no fundo é sempre a menor do que estados e municípios depositam. A rigor, boa parte dos estados brasileiros, quem mantém de fato o Fundeb são os governos estaduais, que abdicaram de receitas suas para que essas receitas sejam transferidas para os municípios. Em síntese, o Pacto Federativo ele vai ter que estar dentro de uma discussão de reforma tributária. São temas que são coligados, né? São coligados, estão ali vinculadíssimos. E, na minha visão, a reforma tributária foi para o telhado. Quer dizer, não, então, acho que não esse ano não. Avança. Esse ano não, mas no ano que vem haveria coisas. Ano que vem, se houver muita disciplina, para que ela seja votada já nos primeiros dias de funcionamento do Congresso de 2020. Porque não podemos esquecer que o ano que vem tem eleição municipal. E aí, quando tem eleição municipal, novamente o calendário eleitoral impacta na pauta legislativa. Inclusive o Senado e a Câmara estão pensando agora em uma comissão mista para discutir as duas propostas que já estão lá, porque elas têm muitas semelhanças. Aquela unificação dos tributos, pegando também ICMS e ISS, e curiosamente, desta vez, os governadores estão dispostos a endossar, desde que a gestão do fundo a ser obtido fique com os estados sem o governo
federal, que é aquele medo do não repasse, não é? Da forma correta. Seria um caminho, se houver condição política hoje de se chegar a esse entendimento em torno dessa unificação? Não. 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 Da forma como as propostas estão apresentadas, não creio. Mesmo com a proposta que já foi apresentada pelo Concerfaz, porque veio dos estados. É, né? veio dos estados, sim, mas falta combinar com a sociedade, falta combinar com quem produz, com quem gera emprego. Né? Os estados olham sob o aspecto das suas receitas, ninguém quer perder receita, ninguém quer perder arrecadação, pactuam como entes estatais sem combinar com o dono do dinheiro. Com o pagador. Quem é o do dinheiro? É o pagador de imposto. O pagador de impostos, a sociedade brasileira, né? As atividades, por exemplo, nas duas propostas que estão tramitando, eu vejo de forma muito crítica o IVA ou o IBS, como queira, com uma alíquota de 25%. Não há um único país no mundo que pratique, na ponta, uma alíquota de 25% de IVA ou de IBS, como queiram chamar. Na parte dos serviços, a oneração que está sendo proposta é gigantesca. O segmento da construção civil, por exemplo, nas propostas que foram apresentadas, paga uma conta altíssima. Não se observou peculiaridades absolutamente específicas que a construção civil possui e que precisam ser observadas. Então, a minha descrença nesse momento é que é preciso, sim, que governadores se entendam no CONFAZ, como já fizeram, mas é preciso que prefeitos também, e aí é uma queixa dos prefeitos das grandes cidades, que estão perdendo a autonomia na gestão do ISS, sobretudo, mas o que é fundamental, na minha visão, é dialogar com a sociedade. Não adianta você ter uma proposta de reforma que olhe apenas a ótica do tesouro, a ótica da arrecadação. Você tem que olhar principalmente a perspectiva de quem paga. Se é possível aumentar carga tributária no Brasil, não é possível aumentar a carga tributária. Então nós teremos que ter o desafio de apresentar uma proposta que seja neutra em relação à realidade atual, mas que essa neutralidade não imponha uma carga muito pesada para determinados setores. As propostas, como foram apresentadas, claro que elas serão objeto de debate, de discussão, de mudança. Os relatores se mostram sensíveis às argumentações, tanto o senador Roberto Rocha no Senado como o deputado Aguinaldo na Câmara, em relação ao próprio Secov, já recebeu o Secov, tem conversado com o segmento da construção civil, buscando alternativas, mas da forma como foi apresentada, a proposta não fica de pé para diversos segmentos da economia, daí porque há dificuldade de se levar adiante essa aprovação. Foi mais fácil aprovar a Previdência e será muito mais complexo aprovar a reforma tributária, porque você tem interesses difusos. Primeiro, você tem que compatibilizar os interesses da União, dos estados e dos municípios. Isso, por si só, já é uma grande dificuldade. E depois conciliar a perspectiva do poder de pagamento das diversas atividades da economia brasileira. Para não afugentar investimento, levar uma retração ainda maior, que a gente já tem uma carência de investimentos enorme no país, né? Na área empresarial como um todo, foi citado esse setor da construção, que seria um dos penalizados, sem dúvida alguma, por essas propostas, pelas duas, se bem que a do Senado, ela flexibiliza mais algumas áreas que já percebeu essa dificuldade, mas é uma questão que tem que ser muito discutida mesmo, né? Tem que ser muito discutida, muito debatida, e nós já estamos hoje, dia 4 de novembro, né? Dificilmente teremos condições de ter a aprovação dessas matérias até o final do ano, ou seja, antes do recesso. Agora, a administrativa está para o ano que vem, né? Eu também acho que vai ficar para o ano que vem, não haverá, acredito, até porque na administrativa prepare-se para uma guerra. Aí se você as corporações virão. As corporações E corporações fortes no Congresso, inclusive, né? Isso, Com bancada. com força, porque no caso da Previdência, ali de certa forma, um sentimento mais difuso, onde as pessoas, né, tinham noção que poderiam ter, né, alguma mudança nas suas realidades, mas não houve um sistema de pressão dentro do Congresso de forma orgânica, organizada. Aguarde para ver agora a reforma administrativa. Aí sim, as corporações estarão lá dentro pressionando, gritando, reclamando, protestando sob o manto de conquistas, e quando, na verdade, sejamos francos, o que se chama de conquistas muitas vezes são privilégios que precisam ser enfrentados
para que o Brasil ande. Agora, mesmo estados e municípios também devem ir com muita cautela em relação à reforma administrativa, pelas condições até do Pacto Federativo que se tenta colocar junto, né? Vão ter caminhos diferentes, mas vão ser conversas em paralelo. Mendes, o que a gente precisa, né, é outro problema do Brasil, que na minha visão, aqui é um papo mais aberto. O Brasil tem, na sua estrutura, né, legal, na sua Constituição, um formato de federação, e muitas vezes esse espírito federativo não é utilizado. Pelo contrário, o Brasil tem na sua Carta Magna, na nossa Constituição, República Federativa do Brasil, e muitas vezes o país atua como um Estado unitário. Nada mais unitário do que o Sistema Único de Saúde. Nada mais unitário do que o Sistema Único de Segurança Pública. Nada mais unitário do que o Sistema Único de Assistência Social. Ou seja, você tem um país que se diz republicano, federativo, melhor dizendo, é uma república também, né, mas federativo, e não pratica essa federação, porque age, né, como um Estado unitário. Não tem problema nenhum de ser um Estado unitário. Aqui é uma discussão filosófica. Eu acho que o Brasil deveria fazer essa discussão, porque nós temos um custo altíssimo de uma federação que na prática não funciona. Caio estava lembrando agora a questão dos municípios, né, o que representa de despesa para o Brasil o funcionamento de todas as câmaras municipais. E muitas vezes essas câmaras não produzem absolutamente nada de relevante, com todo respeito aos vereadores, mas é uma constatação. Até mesmo no sistema judiciário, né? No nosso judiciário você tem um país que é tido como federativo, mas que se comporta como unitário, porque as decisões só valem mesmo para valer quando são tomadas nos tribunais superiores. Exatamente. Você tem um custo gigantesco de funcionamento da justiça no primeiro, no segundo grau, mas quem dá a última palavra sempre é o terceiro grau, que aí eu me refiro ao STJ, ou até mesmo o quarto grau de jurisdição do nosso país, que é o Supremo. Isso tem um custo elevadíssimo para o país. Então, é uma discussão para ser feita mais na frente, é cláusula pétrea da Constituição Federal, mas o Brasil tem layout de federação, mas se comporta muitas vezes como um país unitário, e isso tem um preço, um custo elevadíssimo para a sociedade. E, Caio, também nós temos outras discussões no Congresso que podem afetar diretamente o setor, a indústria imobiliária, a questão de licenças ambientais. Nós temos uma série de projetos, questões urbanísticas, que também estão sendo tratadas no âmbito federal, mas que no dia a dia atrapalham muito as atividades do setor, né? O senhor já teve isso em relação ao Estado, município? Ah, sim. Em alguns momentos fiz uma obra importante, quer dizer, comecei a obra, o meu sucessor concluiu, foi o Centro de Convenções da Paraíba de João Pessoa, um teatro de 3.000 lugares. Só para conseguir as licenças ambientais para o início dessa obra foram 2 anos e meio. 2 anos e meio para se conseguir as licenças. A obra hoje está pronta, mas imagina o que isso representa de custo, de encarecimento, né? Eu estou dando um exemplo, apenas um, diante de uma realidade que se espalha no Brasil. Mas semana passada, aqui no Secov, o Secov teve a visita muito honrosa do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que trouxe uma mensagem de muita esperança. Né? O Dr. Aras deixou claro que, sem abdicar da sustentabilidade do meio ambiente, sem abdicar dos princípios de preservação do meio ambiente, haverá de trazer, sob o comando dele, uma nova visão, uma nova cultura, né, para, sobretudo, o Ministério Público, seja ele o federal ou estadual, para que, antes de embargar, dialogue. Se já está embargado, tente superar o embargo. Em João Pessoa, nós tivemos um investimento hoteleiro que esteve embargado por não menos do que 9 anos. Nossa Senhora. Né? Isso não faz sentido. E depois desembarga. E muitas vezes você resolve uma pendência no Ministério Público Federal, digamos, tudo resolvido, depois de anos e anos de muito trabalho, aí vem o Ministério Público Estadual e repete, né, a demanda. Então, aqui ninguém está defendendo, obviamente, devastação. Ninguém está defendendo ataque ao meio ambiente. Mas é preciso compreender que tem algo muito errado no país. Nesse mesmo dia, né, da visita do Dr. Augusto Aras, nós tivemos uma apresentação, tanto o nosso presidente, o Basílio Jafé, fez uma fala muito lúcida, muito própria, muito qualificada, como depois o Paim,
fez uma apresentação numa crítica dos planos diretores que exige uma reflexão das autoridades. Os planos diretores no Brasil, eles passaram a ter um viés ideológico. Isso é um fato. Muitas vezes, eles foram empacotados e distribuídos Brasil afora como se as realidades não fossem distintas. E você não só travou o desenvolvimento de grandes cidades, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, como a forma como o plano diretor foi concebido expulsa a classe média de determinadas áreas, né, mais centrais de uma megalópole como São Paulo, empurra essa classe média para as periferias e só o custo de mobilidade que se tem de bilhões e bilhões e bilhões de reais, você tem aí um efeito extremamente nefasto, negativo, de um planejamento que tinha um viés, sim, ideológico, sobretudo no percentual de aproveitamento de determinadas áreas, quando você não permite determinados adensamentos em áreas já infraestruturadas, com mobilidade, aí você empurra essa população para áreas que não estão ainda infraestruturadas, mais distantes, e só o custo, sem olhar outros aspectos, mas só o custo de transporte destas pessoas que precisam vir para as áreas mais centrais para trabalhar, já mostra o equívoco das decisões que foram tomadas lá atrás. Então, é preciso romper com preconceitos. O incorporador, o construtor no Brasil, durante muitos anos ele foi visto como um especulador. Não, a famosa especulação imobiliária, como se não houvesse legitimidade em você fazer investimentos que pudessem ter um tempo de maturação para que você possa fazer equipamentos de melhor qualidade. O Painho, Caio estava presente. Qual foi o exemplo que o Painho usou aqui em São Paulo, de Guarapari? Não, de Guarapiranga. Guarapiranga. Das represas aqui do lado. Das represas. As represas não podiam ser edificadas, tinha uma série de restrições. Muito bem, o que aconteceu? E acontece no Brasil inteiro? Ocupações. Ocupação que fica o terreno lá, né? Sem nenhum ordenamento, sem nenhum tipo de infraestrutura, até mesmo terrenos contaminados. Foi outro exemplo trazido pelo Basílio, né? O Brasil usa regras rigorosíssimas que são aplicadas na Alemanha, que são aplicadas em países de primeiro mundo na Europa. São as regras que nós usamos para terrenos contaminados. E a restrição é tão grande que o terreno fica lá contaminado, que ninguém vai fazer investimento e não se resolve. Então, acho que é romper esse preconceito. A visão é de preconceito mesmo. Preconceito que se tem para que o segmento possa investir, possa qualificar suas áreas, possa melhorar a taxa de ocupação, sem que haja essa visão distorcida de que tudo que é feito é em nome de uma pseudo-especulação. Quando nós estamos vendo, são investimentos sendo restringidos, desenvolvimento sendo tolhido, emprego não sendo gerado e o país ficando para trás. Mas são os problemas que a construção ainda enfrenta, né, Caio? Justamente. Essa é uma discussão que é ótima, porque é a discussão justamente de você tratar as coisas com um olhar objetivo, um olhar técnico. Quer dizer, como é que você propicia atender uma demanda cada vez mais crescente, que seja num local privilegiado, porque já está infraestruturado. Então, como é que você propicia você ter uma ocupação com maior densidade, que vai propiciar o quê? Você fazer edificações, unidades habitacionais a preços cada vez mais acessíveis. E isso gera uma economia que é para a sociedade como um todo. Como bem falou o senador, o problema de você criar regras cada vez mais restritivas é que você faz com que essa demanda, aonde ela deveria ser atendida, ela não vai ser atendida, e você vai criar oferta que gera um custo para a sociedade, que é o custo da mobilidade. É o custo de obras viárias, de sistemas de transportes coletivos que cada vez mais precisam ser de alguma forma subsidiados para poder encaixar no orçamento das famílias, e levando essa família que poderia estar morando naquele local mais centralizado, onde já tem infraestrutura, e para isso é um simples instrumento urbanístico que propiciaria o melhor aproveitamento dos coeficientes de aproveitamento dos terrenos, índices de elevação, de edificação, etc., que a gente vê aqui sendo tratado, infelizmente, como muito bem disse o senador, de uma forma preconceituosa. A gente podia ter o centro da cidade de São Paulo com uma série de ícones, do ponto de vista de edifícios de alta elevação, com grau de adensamento adequado, propiciando que aqueles 3 milhões de pessoas que fazem diariamente um percurso da periferia para o centro de São Paulo pudessem estar ali vivendo
ali morando, ali constituindo e formando e educando as suas famílias. Então acho que é isso que a gente precisa avançar. Uma discussão que é cada vez mais uma conjunção de esforços técnicos e de recursos, mostrando o papel da iniciativa privada em produzir qualidade de vida. E produção de qualidade significa instrumentos adequados, instrumentos urbanísticos e ambientais adequados. Só lembrando um outro aspecto de desestímulo que não pode ser, né, deixar de ser citado, que é um instrumento de gestão que pode ser usado de forma correta, mas foi desvirtuado, que é a outorga onerosa. Exatamente. Pelo menos em João Pessoa, na capital da Paraíba, a outorga veio para desestimular ainda mais, né, determinadas áreas que podem ser edificadas, que podem ser produzidas, né, com maior capacidade de oferta. Vai ter uma regra de mercado sempre. Se você pega um terreno de 10 mil metros quadrados e limita a utilização de 2, 3 vezes dessa área, você vai estar construindo menos unidades habitacionais. De um país tem déficit. Aí vai para uma área mais periférica, o adensamento é maior. Aí as pessoas têm que se mudar para lá, porque essa unidade aqui fica muito mais cara, ela fica inacessível para as pessoas, porque você constrói num volume menor e, consequentemente, você não rentabiliza o seu investimento. E aí fica algo elitizado. O que é perverso é isso, que todo o plano diretor que foi idealizado com um viés fortemente ideológico para proteger a cidade, proteger as populações, o efeito foi exatamente o contrário, né? Você elitiza o acesso das áreas com infraestrutura, ou seja, só quem pode ter direito a um bom sistema viário, a sistemas de coleta de esgoto, a urbanização adequada, são os ricos, são os mais ricos, os que podem pagar 20, 30, 25 mil reais no metro quadrado. O povo não consegue pagar 20 mil reais no metro quadrado. Não é possível fazer isso. E esse preço chega a esses valores tão altos porque você não consegue dar um adensamento adequado. Um adensamento que qualquer outra grande cidade do mundo tem. Se formos comparar essas áreas de São Paulo, né, de classe média alta, com Tóquio, com Londres, com Paris. Nova York nem se fala, né? Nova York não vai parando, porque o adensamento de Nova York é algo, né, impressionante. Mas outras grandes cidades do mundo, o nível de adensamento, e o Paim mostrou isso com muita clareza, é muito baixo, é muito baixo. E isso tem um efeito colateral extremamente danoso, a cidade travando, a cidade está parando. Isso vale para São Paulo, como vale para o Rio de Janeiro, vale para Belo Horizonte, e até mesmo cidades que não estão no tamanho ainda de explosão, como é o caso de João Pessoa, a própria Campina Grande. Campina, graças a Deus, a gente tem lá um planejamento urbano que eu acho que são realidades bem distintas, né, pelo tamanho das cidades, mas enfim, esse é um debate que tem que ser feito, essa é uma discussão que precisa ser enfrentada, que eu fiz aqui uma divagação muito larga para perguntas sobre as licenças ambientais. Mas está tudo dentro da mesma caixa, está tudo integrado nessa visão, que é uma visão elitista. E são medidas restritivas mesmo, né? Sim, que são tem restritivas. o objetivo restringir, média, não avaliar tudo que está acontecendo na prática. Né? Era incentivar o acesso, né? Ao invés de... É restritivo, é um pacote de medidas, de regras que restringe essa operação. Agora, o senhor falou dessa questão da população mais carente, e me preocupa, em particular, as idas e vindas do governo, por exemplo, em relação à Minha Casa Minha Vida, sim, que tem um papel importante no Nordeste, mas em todo o país. Aqui em São Paulo nós temos também essa importância também, não é? Minha Casa Minha Vida é um programa importantíssimo, de forma indiscutível. Agora mesmo o Congresso voltou a aprovar uma medida para diminuir carga tributária. Não sei exatamente qual vai ser a posição do presidente da República em relação ao eventual veto para trazer de volta a regra, sobretudo para a faixa 1, né, que é a de maior demanda da população mais carente. Mas o estímulo à construção civil, notadamente na habitação popular, é também importante sob o aspecto do desenvolvimento da economia, do aquecimento da economia. É lugar comum, né? Sabe o quanto a construção civil ela é impactante na retomada de um processo de desenvolvimento. Não tem um país que tenha, por exemplo, enfrentado guerra, destruição, catástrofe, que não tenha saído da inércia econômica a partir da construção civil.
seja nas obras habitacionais, nas incorporações, nas obras de infraestrutura. O grande exemplo é a Segunda Guerra Mundial. Como é que o mundo inteiro voltou da Segunda Guerra Mundial? A partir de investimentos em infraestrutura, a partir de investimentos na construção civil. Então, é um segmento da economia que precisa ser olhado de forma muito especial. Porque quando a construção emprega muito, muito. Mas também quando ela desemprega muito. Tem toda uma cadeia envolvida, tem toda uma cadeia uma repercussão envolvida. importante para a economia. A rapidez de resposta é muito alta. Começamos a ter alguns sinais, aí Caio pode falar melhor do que eu, de retomada. O jornal Estadão, na edição, acho que de ontem, né, trouxe uma manchete de primeira página importante sobre retomada de investimentos. A esperança está de volta, quer dizer, eu acho que o ânimo está melhorando, a perspectiva está mais positiva e é preciso, de fato, compreender a importância da construção civil. Não é apenas para uma grande cidade, uma megalópole como São Paulo. Os pequenos municípios, né, que aquecem a economia quando a família faz a reforma numa unidade habitacional, né, quando faz, na linguagem mais popular, o puxadinho para atender um casal, né, quando vai bater a laje. Tudo isso é ativação de economia, né, da atividade comercial, do emprego. Então, é inegável, no mundo inteiro, a construção civil tem que ter um olhar diferenciado especial. Não pode entrar só com despesa para o governo, porque quando se fala em ajuste fiscal, ajuste das contas, muita coisa entra como despesa a ser cortada e, na verdade, pode ter consequência muito séria para a economia, né? O que é importante é exatamente isso. Eu acho que é saber onde cortar, né? Você tem um país onde falta creche para as crianças pobres, mas não falta dinheiro para pagar auxílio moradia para deputado, para senador, para ministro, para procurador, para juiz. Salários mais altos. A perversidade da estrutura do orçamento público brasileiro é exatamente essa. Para o povo falta remédio, escola, creche, saúde. Mas para o andar de cima nunca falta nada. Você nunca ouviu falar que não faltou dinheiro para pagar o auxílio moradia de determinadas categorias da elite brasileira. E é isso que a sociedade está acordando. E é esse despertar que a sociedade como um todo está tendo que nos levará, acredito eu, para o Brasil melhor. Um Brasil com, pelo menos privilégios. O Brasil tem muitos privilégios. E o privilégio está onde? Está no setor público. O privilégio está onde? Está no andar de cima do setor público. Não, mas isso não resolve o problema orçamentário. Ajuda a resolver, sim. É mentira que não resolve, mas ajuda. Mas é, sobretudo, o exemplo. A pedagogia do exemplo, de um país que seja justo sobre o aspecto de oportunidades para o seu povo, para a sua gente, para os mais pobres, e que essa elite brasileira possa compreender que não é mais possível colocar uma sociedade inteira carregando nas suas costas uma carga tributária gigantesca para alimentar determinados privilégios e para retroalimentar a ineficiência que faz esse país extraordinário, de dimensão continental, rico, poderoso, não avançar. O que é que falta para o Brasil avançar? Aonde é que está o nosso problema? São vários os problemas, mas eu tenho certeza que tem um local só onde os problemas se encontram, o Estado brasileiro. O problema não está na sociedade. O problema não está em quem produz, em quem gera emprego, em quem sua a camisa, em quem tem o ato de heroísmo de empreender no Brasil. Empreender no Brasil é preciso coragem. É preciso coragem para você empreender nesse país, porque os obstáculos são tantos, as dificuldades são inúmeras, os preconceitos são de tamanha ordem, né, e até por questões também de caráter ideológico, que é um desestímulo você produzir e investir no Brasil. Roda, espremeu, fez uma análise mais sensata, a conclusão é só, é o Estado. É o Estado. Agora, senador, como vê o ambiente político, o Brasil, em meio a todas essas discussões ocorrendo num cenário político que anda meio conturbado, né? Relacionamento executivo. Essa observação sua como uma pessoa experimentada, que já teve os dois lá, já foi do executivo e do legislativo, essa relação executivo-legislativo é uma coisa nova, quer dizer, se a gente pensar, a gente saiu da Constituição de 88, veio o governo Collor, depois veio o governo FHC, que de alguma forma construiu as bases
vamos dizer, do governo de coalizão. Uhum. Depois esse governo de coalizão foi substituído da troca de ideias e para um outro sistema de, vamos dizer, de relação não republicano. E agora você vem para uma nova relação entre executivo e legislativo que pinça essa pauta, vamos dizer, mais liberal, buscando justamente melhorar a eficiência do Estado, para que isso propicie uma melhor eficiência da sociedade como um todo, trazendo a riqueza de volta para a população. Mas essa relação executivo-legislativo, como é que você tem chegado, assim como um observador, a cuidado dessa nova relação? Caio, a coalizão política ela é uma realidade em praticamente todos os países do mundo, sobretudo dos países parlamentaristas. Você tem que fazer coalizão para poder formar maioria para governar. Muitas vezes os parlamentos são dissolvidos porque você não faz a coalizão partidária com a força necessária, numericamente falando, para governar. No Brasil se intitulou de presidencialismo de coalizão aquilo que na prática se transformou em loteamento do Estado brasileiro em determinado... Isso piorou muito, mas é inegável que piorou muito nos governos do PT, quando o Ministério A ou B era entregue ao partido C ou D e aqueles partidos viravam donos desses ministérios. Os ministérios se transformavam em verdadeiros feudos. Tanto é que caía um ministro por denúncia de corrupção e vinha outro do mesmo partido e mais na frente outra denúncia, porque os partidos se apoderavam ou se apoderaram dos ministérios e criaram verdadeiras castas, feudos, com máquinas de corrupção para financiar os seus projetos políticos e também para enriquecimento ilícito. Tem as duas coisas, financiamento de campanha eleitoral, que é o discurso que foi usado aí esse tempo todo do Mensalão, do Lava Jato de Caixa 2, para a campanha, mas também casos inegáveis de enriquecimento ilícito. O governo Bolsonaro, ele rompe com isso. Eu vejo como uma virtude do governo. Ele não carimbou os ministérios para determinados partidos. Aqui e acolá você tem uma indicação política, sim, tem uma indicação política, mas houve uma ruptura nessa estrutura de consolidação de projeto de poder, o que impacta no Congresso. E aí o Congresso passou a ter um pouco mais de relevância, porque nesse modelo de presidencialismo de coalizão, o que se via era um Congresso agachado, um Congresso ajoelhado. Meio a reboque, né? A reboque sempre da pauta do Poder Executivo. No momento que essa mudança ocorre, e eu vejo isso de forma positiva, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, passou a ter o Congresso um protagonismo maior. Tanto é que pautas importantes como o exemplo mais recente da reforma da Previdência foi uma pauta do Legislativo. O governo pouco interferiu na reforma e foi uma pauta do Legislativo. Então, que isso traga uma coisa melhor para a política brasileira. Agora, pelo estilo do presidente Bolsonaro, nós vamos viver essa turbulência permanentemente. Porque essa nova forma de política, em alguns momentos, vira uma situação de atrito mesmo, né? Porque eu acho que ele precisa disso para sobreviver politicamente. Tem uma coisa perversa para o Brasil. É preciso que você tenha pessoas ponderadas, pessoas que tenham equilíbrio, coragem e ousadia de ser ponderado. Quem usa essa frase, e eu gosto muito, quando o governador do Rio Grande do Sul, que é um dos melhores quadros da política brasileira na atualidade, ao meu ver, o governador Eduardo Leite, Eduardo diz, mais ou menos, é preciso ter a ousadia de ser ponderado. Porque no Brasil hoje, o que você vê são extremos. E extremos que um se alimenta do outro. O presidente Bolsonaro se alimenta do seu segmento mais extremo para se contrapor ao PT e vice-versa. Para manter um discurso também. E manter projeto político. Manter discurso e projeto político, porque no momento em que a grande maioria dos brasileiros que está nessa faixa de centro, digamos, de ponderação, de equilíbrio, perceber que isso não está sendo bom para o Brasil, tanto o PT como o outro lado do atual governo Bolsonaro passaram a ter muita dificuldade. Então é por isso que eles vivem nesse confronto, porque interessa política e eleitoralmente aos dois lados. No andar da carruagem, talvez a gente tenha em 2022, fazendo aqui um pouco de futurologia, novamente uma disputa desses extremos.
caberá à sociedade, caberá aos líderes políticos chamar a atenção para o bom senso, chamar a atenção para a ponderação, aquilo que diz o governador Eduardo Leite, a ousadia de ser ponderado, a ousadia de ter bom senso, para não fazer o país caminhar nesses 3.000 por 10, 20, 30 anos. Perfeito. Caio, mais alguma observação? Não, e aproveitar essa sua análise para enxergar um pouco o cenário eleitoral do ano que vem, o quanto ainda vai resplandecer aquela situação que a gente viu na eleição presidencial. Você acha que ainda vai ter ainda um pouco de reflexo disso, ou já vai ter alguma identificação dessa situação da ousadia vamos dizer, do bom senso, né? Se a gente vai ver um pouco isso aparecendo no cenário municipal, ainda que é muito diferente, né? Não tem... É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a eleição municipal ela tem peculiaridades muito próprias que não permite essa radicalização de um lado e de outro. Pelo contrário, muitas vezes você tem os temas locais presidindo os debates, presidindo as discussões. Claro que nas grandes cidades você termina tendo também esse confronto das maiores forças políticas, mas o Brasil tem mais de 5.000 municípios, não é uma realidade que se reproduza em cada uma dessas cidades. A eleição municipal tem, inegavelmente, peculiaridades muito próprias que nos distancia desse fla-flu, né, que existiu durante muito tempo entre PSDB e PT e que agora existe entre PT e o PSL. Dividido. Podem citar PSL, né? O PSL dividido. O governo, né? O bolsonarismo, digamos assim. É isso, acho que a eleição municipal tem suas diferenças. Bom, vamos fechar por aqui o nosso Secov SP Debate. Agradeço muito a participação do ex-senador Cássio Cunha Lima. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Denise, a Caio, ao Secov, pelo convite e aos internautas que nos acompanharam nesse bate-papo. E muitos elogios à sua atuação como político, o pessoal dizendo que está com saudade. Ah, que bom, obrigado. E fechamos muito por obrigado. Aqui. E o nosso programa, Caio, bom dia, muito obrigada. Bom dia, obrigado a todos, em especial ao senador, por nos propiciar esse debate rico aqui nessa manhã. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. E eu lembro que o nosso programa fica disponível depois nos canais do Secov, tanto no YouTube quanto no Facebook. Muito obrigada, ótimo dia.